O que está faltando na mente da maioria dos cristãos? O erotismo saudável. Erotismo tem a ver com erótico, com amor eros, né? Só que às vezes esse homem, para dar uma manutenção de ereção, ele precisa desse erótico. Mas às vezes o que ele tem? Ele chega em casa, a mulher tá vestida na bermuda dele, ou então ela põe aquele pijama trevástico de vaquinha. E o pior, às vezes nem o marido tem a sensibilidade de falar para ela, amor, deixa eu ver seu corpo mais marcado em casa, dentro de casa, põe para mim um decote. Isso tem a ver com erótico, com estimular o desejo que se pode sentir por quem você tem uma aliança matrimonial, sabe? Nós precisamos de estímulos saudáveis. Porque o estímulo errado, pastor, ele tá o tempo todo alcançando vários cristãos. Graça e paz, amados, tudo bem? Pastor Igor Ximenes aqui com vocês para mais um podcast Amo Família. E hoje um dia muito especial que nós estamos gravando aqui direto do nosso Encontro Nacional de Casais. É o 23º Encontro Nacional de Casais aqui em Águas de Lindóia. E nossa convidada é muito especial. Minha amiga Ariane Marques. Seja bem-vinda, Ô, Pastor Igor. amiga. Amém. Eu amo a vida do Pastor Igor, amo a vida da sua esposa, da sua família, né? Pastor Igor, que é um dos pastores que, por muitas vezes, eu tive a alegria de ver ministrando inclusive para os homens, né? Do Batalha de todo homem aí. Ajudando e eu os creio, homens aí. ajudando libertando, sendo canal de libertação na vida desses homens. Amém. Também, além de pastor e escritor, eu estou feliz aqui. Eu amo muito essa família. Amém. Acho que a conversa aqui hoje vai ser... Vai fluir. Vai fluir. Esse ministério é uma bênção, né? E a Ariane, ela é nossa amiga, ela é sexóloga cristã, ela tem abençoado muito, além da nossa nação, do Brasil, algumas nações têm palestrado fora para a edificação do corpo de Cristo. E uma coisa que eu acho muito legal, Ari, é que você faz com muita graça, né? Eu sempre digo, tem uma frase que eu quero te passar, você consegue falar de um assunto que é muito complicado, fazer de forma que não fique excitante, mas fique elegante. Uau! Né? Então é muito legal isso, Pensa porque nisso. é porque tem gente que não tem essa graça. E como é um assunto muito delicado, ou tem medo de falar, ou quando fala, passa o ambiente fica. Exato. Você sabe, né? E você tem feito isso com muita graça, isso é muito bom, né? Glória a Curando Deus. casais, família, na nossa nação. Amém. Mas conta um pouquinho, Ari, para quem está Glória a vendo a Deus. gente, né? Eu já te conheço, você, o Sandro, são bênçãos de Deus. Amém. Quanto tempo você está nessa área, né? Quando fala sexóloga cristã, para algumas pessoas fica, mas como, né? Parece que é contraditório, né? E não é, né? E como nós precisamos. Na verdade, Deus criou o sexo, os órgãos genitais, tudo. Conta pra gente um pouquinho como começou isso, como é que você conseguiu unir a parte da sexualidade com o cristianismo? Acho que a primeira coisa é dizer que realmente eu escuto muito esse questionamento. Como assim, sexóloga cristã? Como que alguém fala de sexo e Cristo? Isso não combina. Não só combina, como foi criado por ele, né? E é o que a gente entende biblicamente, com muito amor, com muito temor para falar disso. Mas, na verdade, eu comecei a estudar a sexualidade há muitos anos atrás para tentar curar as minhas dores, os meus traumas. E comecei a estudar escondido da igreja. Olha só. Porque eu tinha muito medo da rejeição, do julgamento. Então, a minha ideia era ser curada, era entender para curar as minhas dores, mas nunca que eu sonhei ser sexóloga. Eu sou da área antes, né, da optometria, trabalhei em ótica há muitos anos. Então, eu venho com um currículo profissional aí na área de ótica, gerenciava equipe de vendas. Não tinha projeto de ser sexóloga, não. Então, eu começo a estudar escondido e aí eu percebo no caminho que a cada cura da minha alma, a cada processo meu, eu percebi que era uma dor quase que social. Que a maioria das mulheres cristãs tinham questões sexuais mal resolvidas, tinham dores, mas elas não tinham quem procurar. Eles tinham vergonha também, né? Isso, vergonha e até mesmo... E se não tivesse a vergonha, eu vou falar com quem? Porque o marido, a maioria dos homens não foram também ensinados com princípios, foram ensinados com imoralidade. E daí, por outro lado, eu vou falar com quem? Com a minha mãe? Será que essa mãe, como que ela ia acolher essa filha? Tipo, a filha perguntar, mãe, como faz para fazer um negócio com o marido e ser bom? E não doer, e não incomodar, e eu não ter muita vergonha? Como faz para... Essa mãe ia responder o quê? Sendo que, às vezes, a própria mãe, para tentar proteger, criou essa filha dizendo, ó, isso é coisa de mulher que não presta, é coisa de mulher sem vergonha. Não tinha muito para quem perguntar. Então, eu me lembro experiências que eu tive com Deus, assim, de Deus
começar no meu processo a dizer, ei, mude os seus pensamentos e o seu vocabulário sobre você, sobre sexo e sobre o casamento. Porque eu já tinha histórias e narrativas que me faziam acreditar que o sexo era algo que roubou muitas coisas da minha vida, através dos abusos, traições, através, né, da morte da minha mãe, de todas as tragédias que acompanharam a minha história. Então, para mim, existia uma marca muito forte de que eu conheço Jesus, então eu me apaixono por Jesus, então ele é santo, então tudo que por algum motivo fosse da carne era pecado, era errado, era sujo. Então, eu construí tudo errado em mim a partir de informações, religiosidade e ao mesmo tempo a partir do medo. Porque o medo de não pecar, o medo o medo até de perder a presença do Espírito Santo, porque depois que a gente tem intimidade com o Espírito Santo, você faz qualquer coisa para não perder isso. Sim. Então esse medo me levou para um lugar de quê? Não vou falar disso com ninguém, esse é um lugar de dor. Então, por vezes, vivendo fases sexuais, mesmo no casamento, de muita dor, eu pensava, essa é a minha cruz, eu tenho que carregar até Jesus voltar. Só que isso era uma religiosidade minha. Eu precisava era de conhecimento para que houvesse uma libertação. Você pegou a sua dor, né? Isso é muito legal. Quando a nossa dor vira o nosso ministério, né? Quando a nossa dor serve de cura para os outros, né? Como foi com Jesus. A dor dele na cruz serviu de vida para todos os outros. Isso é ministério, né? Isso é muito legal. E assim, Ari, você já está há quanto tempo? Eu sei que você atendia antigamente, né? Na clínica, hoje, devido ao tempo, não consegue mais, né? Mas você tem uma experiência muito boa em atendimento clínico também, né? Quanto tempo você já está na área? Eu estudo a área há 14 anos, vai fazer 15 anos, mas eu atuei na área de atendimento cerca de 6 para 7 anos. E eu amo a área clínica. Eu tive que abrir mão por conta de viagem, ministrações. Eu também escrevi alguns livros e tem também a rotina familiar, né? Hoje nós também temos um instituto. Nós temos o primeiro instituto cristão Isso é ótimo. a formar sexólogos e Isso é sexólogas. ótimo. Nós formamos. Abre até um parênteses aqui, por quê? Porque quando converso com alguns psicólogos que não são cristãos ou sexólogos, irmão, é normal, eles vão dizer para você conhecer seu corpo, você tem que praticar masturbação, você tem que ver. É tudo contrário ao Ao evangelho. contrário. Então, assim, quando a gente tem um sexólogo cristão que vai pegar os princípios cristãos para poder fazer, isso é ótimo, é uma ótima referência. E aí, a pergunta que eu tô curioso é. Eita, Tem eita, muita gente- eita! Não, Rufem os eu sei tambores, que estou com medo. tem muitos problemas, né? A gente atende casais também no SOS Casamento, tantos eventos que nós temos, mas se quiser falar só da mulher ou da mulher e do homem, mas quais são os principais problemas? Digamos assim, os mais comuns, infelizmente, na área sexual que se tem visto assim, que se tem ajudado mulheres ou homens, o casal. Pastor, o mais comum é a falta de libido. Não tem vontade, não tem desejo, não quero. Ou essa mulher quer e o marido não quer, porque a gente pega muito isso hoje em dia, né? Antigamente era só a mulher que não queria, né? Tipo, o marido que corria atrás. Hoje nós pegamos várias casais, né? Vocês em gabinete, então, situações, casos em que o homem não quer, o que o homem não corresponde, o que o homem não tem muita vontade, né? E assim, a falta de libido, ela tá ligada a várias coisas. Uma delas, com certeza, são as questões físicas, orgânicas. Estilo de vida, Hormonal. alimentação, hormônio, não repõe vitaminas, é uma pessoa sedentária, dorme mal, tá acima do peso, tá toda inflamada, e daí ela quer ter libido. O homem quer ter um desejo, uma vontade responsiva, uma ereção legal. A mulher quer ter uma lubrificação, mas o corpo não responde. Exato. Né? E o corpo, ele vai dando sinais. Ele vai dando sinais do que está errado, através de uma dor de cabeça, uma dor no estômago, né? Um sono que não está mais aquele sono de qualidade, então você acorda cansado. Então, quando o corpo dá sinais, e a gente tem uma situação de uma pessoa que ela ignora esses sinais, a libido é uma das coisas que vai ser afetada. E a falta do libido pode ser, tem vários casos, né? Você falou da saúde, mas tem casos também de mulheres que foram abusadas, tem casos de mulheres que, traumas. Na verdade, ela nem aprendeu, né? Como o que é sexo, ela não consegue ter libido. Tem muita coisa assim. Muito. Ó, depois da questão física, orgânica, vem as questões emocionais, né? Que tem a ver com crenças, traumas ou falta de informação. Então, crenças, traumas ou falta de informação. Como assim? Crenças. É errado, é sujo, é pecado, eu sou mulher de Deus, prazer é para qualquer outra pessoa porque é da carne. Isso, no meio da igreja, né? Nossa, como tem. Quantas mulheres que mantêm relação com o marido, às vezes sentindo dor.
às vezes ressecada, às vezes sem ânimo, mas só porque a Bíblia diz que tem que fazer, então ela tem esse peso, essa cobrança do marido, porque a Bíblia diz que tem que fazer, então eu vou fazer. Ou com medo de ser traída, de ser abandonada, ou porque viu o pai traindo a mãe, então não vou deixar faltar sexo para eu não ser traída como mamãe foi. Olha só. Então a motivação sexual está com base numa crença chamada medo, insegurança ou religiosidade. Agora, tem também as questões de trauma, tá? Então, peraí, é uma mulher que ela, no início do casamento, estava indo, o sexo estava bem, mas chegou uma fase que agora ela vai para a relação e ela lembra dos abusos. Nossa. Ela vai para a relação, ela sente um cheiro que lembra de quando ela era criança e foi abusada. Então, assim, esse trauma agora ele vem. E aí? Tem tratamento, tem tratamento. Existem profissionais cristãos, né, que vão ali trabalhar isso. Principalmente, uma das questões que a gente fala muito é o estímulo erótico saudável. Por quê? Nós não fomos ensinados sobre isso. Nós fomos ensinados sobre o que é pecado. Então, é pecado adulterar, é pecado se masturbar, é pecado pornografia. E é mesmo, viu, gente? É isso mesmo. Tá errado, isso adoece. Mas o que que pode? E falam que pode, né? E o que que pode e mais? O que que é saudável? O que é bênção, né? O que que é bênção? Pode aproveitar. Isso é tão lindo quando a gente descobre que, por exemplo, para se ter libido, tem que ter uma memória erótica saudável. Sim. Nós temos na nossa mente os neurônios em espelhos, nós temos a memória fotográfica. Então, por exemplo, se eu te perguntar, Pastor Igor, você lembra do seu carro? Você vai falar, lembro. Lembro, ó, para você ver o que é memória, eu lembro da capa do seu livro, Olha. Seja Macho como Jesus. Isso. Minha memória fotográfica ela é melhor do que a minha memória escrita. Mas eu consigo lembrar de imagens. Você lembrou agora do seu carro, você lembrou do sofá da sua casa que você mais gosta. Isso é uma memória fotográfica que te traz algum tipo de emoção. Sofá traz emoção nenhuma, só me dá vontade de deitar. Mas eu estou dando exemplos. Agora, quando eu pergunto para essa mulher, esposa, mulher casada, você consegue se lembrar da cena do seu marido, ali, ou de cueca ou sem cueca, te procurando? E muitas mulheres não lembram. Você lembra do... Eu não lembro. O meme do... Qual meme? Aquele cara se pinchando de cueca. Eu não vi esse, não. Esquece. Continuaram, desculpa. Memória mas eu fotográfica. fiquei curiosa. Pois pode falar para a pastora Lili desse meme que eu quero ver. Memória Não, fotográfica. abre aspas, tem um meme engraçado que me mandaram, é do homem vestido de Homem-Aranha. Uma Também. treva, ele com uma barrigona assim dançando. Mas enfim, então, a mulher não lembra. Verdade. Ela não tem, porque é tudo no escuro. Vamos rapidinho antes que as crianças acordam. Nossa. Quando eu pergunto assim, lembre-se de um momento que você e seu marido tiveram uma relação sexual de muito prazer. O que que te marcou? Foi algo que ele fez com você, o que você fez com ele? Foi algo que você sentiu? Me fala. Tem mulher que fica assim, ó. Interessante. Então ela vai buscar uma memória que às vezes ela não encontra. Ei, precisamos estimular o desejo por quem podemos desejar. Então, marido, cuida da imagem dessa esposa, cuida do corpo dela. A esposa cuida do corpo do marido. Cuida do que você gosta. Você gosta dele com barba ou sem barba? Você gosta dele com cabelo baixinho ou maior? Você gosta, por exemplo, dele de cueca branca ou azul? Ah, isso é bobo. Não é. Sabe por que não é? Isso aqui foi preparado a cada detalhe e é agradável aos olhos, né? Nós gostamos de ver o que é bonito. Sim. Nós gostamos de ver o que é bonito. Se um homem chega na garagem, no estacionamento, e pega o carro todo riscado de chave, alguém pegou uma chave de fenda e risca o carro. O cara pira. Ele pira de ver o carro dele riscado. Então, por que nós, como cristãos, não estimulamos o desejo por quem podemos desejar e deixamos a mulher se acabar de comer, ou a mulher não cuidar da beleza dela, ou envelhecer sem cuidado, porque envelhecer nós vamos, Sim. né? Ou mais, por que esse homem e essa mulher não olham para o outro e falam, olha, eu vou cuidar de você, você de mim. Então, isso aqui não está me agradando muito. E como você é a mulher que eu vou ficar o resto da vida, e nós vamos fazer isso aqui dar certo, o que a gente pode fazer para estimular esse desejo? É interessante você estar falando, Ari, que quando não é estimulado no casamento, por exemplo, em aconselhamento, a gente vê muito o homem, está acontecendo muito em aconselhamento, as mulheres reclamando dos homens o seguinte, que ele começa o relacionamento, o ato ali, e no meio do relacionamento ele brocha. Perde a direção. Perde a direção. E aí elas começam a desconfiar que, pô, tá me traindo, o que tá acontecendo? Aí começa muita briga, só que às vezes ele não tá traindo efetivamente.
mas ele está na pornografia. Porque quando não tem, que você falou que é interessante, essa memória fotográfica, alguns vão atrás da forma errada, para tentar se estimular. E exatamente aí que eles caem no problema da pornografia. Não é isso, olha, você pega muito esses casos com mulheres, com homens, o que você acha? Pastor, nós recebemos em média de 500 a 700 mensagens por dia no Instagram. Isso é o que a gente conseguiu mensurar. Nós estudamos cerca de 30 dias observando essa média. Então, é uma média. Se faz live, tem um pouquinho mais. Então, nós pegamos muito desabafos assim. Nossa. Porque, entenda, a nossa mente precisa de estímulo. Se eu falar assim, limão com sal, às vezes a boca vai salivar. Se eu falar, não pense no elefante rosa, você vai pensar. O que está faltando na mente da maioria dos cristãos? O erotismo saudável. Erotismo tem a ver com erótico, com amor eros, né? Como tem o amor ágape, o amor filéu, não tem a ver com imoralidade. Só que, às vezes, esse homem, para dar uma manutenção de ereção, ele precisa desse erótico. Mas o que ele tem? Não é culpa de ninguém, é falta de informação, ok? Veja bem, coloque amor nas nossas palavras. Amém. Mas, às vezes, o que ele tem? Ele chega em casa, a mulher está vestida na bermuda dele, com cabelo puro óleo, 5 dias sem lavar, começa a gritar com o cachorro, com o menino, ou então ela põe aquele pijama trevástico de vaquinha, de coelhinho, que eu já falei em algum podcast com o pastor Josué, que aquilo é a treva. E o marido, ele viu mulher bonita, arrumada e cheirosa o dia inteiro na rua, no trabalho. E o pior, às vezes nem o marido tem a sensibilidade de falar para ela, amor, põe aquela bermudinha colada que eu gosto. Deixa eu ver seu corpo mais marcado em casa. Não, às vezes o marido não tem aquela ousadia de falar, amor, eu gosto de ver você com um decote. Dentro de casa, põe para mim um decote. Isso tem a ver com erótico, com estimular o desejo que se pode sentir por quem você tem uma aliança matrimonial. Muito bom. Sabe? E nós precisamos de estímulos saudáveis. Porque o estímulo errado, pastor, nós sabemos, né? Ele está o tempo todo alcançando vários cristãos. É interessante isso. Uma vez eu estava ministrando para casais, eu falei sobre o afeto. Porque a gente fala muito de comunicação, de finanças, de sexo. Só que uma coisa, por exemplo, não vou entrar nesse assunto, mas só um exemplo. Pessoas do mesmo sexo, elas estão casando, né? Juntando, casando, não é por causa do sexo. Elas têm sexo, né? É porque elas querem sentir amadas, querem afeto, né? E assim como pessoas heterossexuais também. Então, a grande questão aqui é o afeto. Só que o afeto ele é construído. O afeto, ele não é não é apenas um estímulo do erótico, digamos assim. O afeto, ele vem um pouco mais, ele tem a ver com a alma. Concordo. Ele tem a ver com algumas outras questões que não estão sendo mais desenvolvidas no casamento. E o que acontece? Quando esse afeto não é desenvolvido, aí nós temos um bloqueio de comunicação. Preste atenção nisso. Quando o afeto não é construído, existe um bloqueio de comunicação que vai afetar nessa conversa sobre o sexo. Então, o que a Ari está falando é muito interessante sobre conversar, por que você não faz isso, não faz aquilo, por que não fala qual é a melhor posição, ou como gosta mais. Por quê? Porque não tem comunicação. E por que não tem comunicação? Porque falta o afeto, que é um pouco antes. Forte isso. Né? Forte então, é muito interessante a gente parar para pensar um pouco nisso, porque se perder o afeto, vai perder a comunicação. E então, o respeito, não tem... né, também. E o respeito. E aí, quando chegar na hora, vai usar os estímulos de pornografia, não tem jeito. E aí acontece o que está acontecendo hoje, o aumento de homens vendo pornografia e mulheres também. Agora, foi muito sábio o que o senhor falou e eu quero reforçar isso, a questão do afeto. Porque foi muito pontual e cirúrgica a sua fala. A Bíblia mesmo diz, né, que o amor de muitos se esfriarão. E é o amor pelo próximo, né? E principalmente se esse próximo é o cônjuge. Porque é bem natural do ser humano, o nosso cérebro ele quer o novo. O carro novo, a casa nova, a viagem. Então, está sempre buscando dopamina. E automaticamente, sem percebermos, a gente vai ficando frio com a pessoa que está muito próxima. Se acostuma com a beleza do olhar da esposa, a esposa acostuma com a beleza do olhar do marido. Então, às vezes está dividindo tudo ali, mas não está mais conectado. E entra uma coisa que a questão do afeto é muito forte, que é praticar o que a gente fala tanto que é dos 5 sentidos, os estímulos, as 5 linguagens do amor, os 5 sentidos. Você falando me veio algo muito forte. Meu marido, ele tem uma mania. E assim, casamento, gente, é desafiador, tá, gente? Eu falo que a gente tem uma coisa que a gente não usa, é máscara. De vez em quando eu falo, meu Deus do céu, como assim? Essa mania, não. Mas isso eu posso expor, porque eu já expus, ele já me autorizou em ministrações.
Nós temos um acordo que na cama a gente não fala de problemas nem de empresa. A gente só pode falar de coisas boas sobre nós ou sobre os filhos, sobre a família. Então a gente deixa o celularzinho ali no criado e a gente não pode pegar e a partir daquelas 10 horas da noite, que é o nosso horário de dormir, isso não é sempre que dá, mas é o nosso horário. E ele gosta de uma coisa que ele gosta de colocar a cabeça aqui, ó. E ele fala que tem uma diferença de carinho e carícias. E tem, de fato. Interessante. Só que sem o carinho, a carícia não é efetiva. Muito bom. Então, às vezes, eu tô impaciente, eu só quero dormir, eu tô exausta. Mas é que ele quer colocar a cabeça aqui e quer que eu fique fazendo o carinho. Não é a carícia, é o carinho. Interessante. Que é quando você, que é o afeto. E você falando, me veio a cena. E como é importante nós olharmos para esse afeto antes de olhar para essa libido. Tá tendo afeto? Exato. Porque senão às vezes... rompe algo, né? Eu costumo dizer que a pessoa vai se descasando todo dia. Vai se distanciando todo dia, né? E pula uma fase que não tem como pular ela, porque sem ela não tem uma base firme, né? Agora, Ari, esse teu assunto, meu Deus, ele é muito bom, né? Agora, o que que eu vejo, né? Eu quero te perguntar sobre isso também. Você falou assim, a moça, a menina vai menstruar, né? Menstrua a primeira vez e tal. Você falou que a falta de libido vem de falta de informação, muitas vezes, ou de informações erradas, crenças limitantes, né? E aí, a menina foi menstruar a primeira vez, ela, sei lá, sentiu, os hormônios estão mudando e tal. Existe muito isso no meio, por exemplo, cristão, a gente está falando do meio cristão. A falta de diálogo dos pais ensinarem, né? Ensinar o que dá para ensinar para um jovem, por exemplo? Primeira coisa é nós entendermos que, segundo alguns estudos, a criança ela tem preparo cognitivo para aprender o que é sexo a partir de 6 anos de idade. É claro que o pai e a mãe vai observar se essa criança ela já tem um celular, e ela tem menos idade, mas ela já tem um celular. Se ela está rodeada de pessoas, né, de crianças que são criadas sem princípios. Então, tem que observar o ambiente, observar as amizades, observar o comportamento dessa criança. Mas e o jovem, né? Peraí, expliquei para a criança, ou não expliquei hoje, agora é jovem. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante é trazer esse jovem para você, né? É preparar essa menina, por exemplo, falar da primeira menstruação. Isso é uma coisa linda e tem que ser leve. Eu costumo dizer que se o pai e a mãe não falam de sexo com os filhos, o Netflix fala, o TikTok fala, a internet vai falar. Então, nós temos que assumir esse lugar que é nosso. Porque não existem lugares vazios. Onde nós não estamos, alguém está ali no nosso lugar. Então, a primeira coisa é chamar com muita naturalidade. Eu gosto de sugerir 2 ambientes, tá, gente? Para ficar leve. Um é o carro. Então, você está com a filha ou com o filho aqui no carro. Filha, a gente conversa de tanta coisa, né? Sabe uma coisa que eu acho que é legal a gente conversar também? Sobre sexo ou sobre menstruação. O que você pensa disso? Cara, é lindo. Você lança com naturalidade. Olha o sorriso. Por dentro, diarreia. Por dentro, cólica, né? Jesus. Lança a pergunta. O que você acha desse assunto? E escuta. Algo lindo no relacionamento de pais com inteligência emocional. Ouvir. O que é muito difícil para a maioria de nós. Pelo menos para mim, tá, gente? Falo por mim. Tenho muito que aprender. Mas eu tenho uma de 21, uma de 16 e uma de 11. E é difícil ouvir, porque às vezes eu só quero falar, porque eu já sei no que vai dar. Então, às vezes ela quer contar uma história, mas eu já sei que ela vai me pedir alguma coisa, eu já sei onde vai dar, então dá vontade de apertar o 2.0 assim. Onde aperta? Tá acelerando. Vai direto para Vai direto. E, enfim. Então, perguntar. Há algo lindo nisso. Ouviu a resposta dessa criança. Às vezes a criança vai falar assim, ou pré-adolescente, que conversa é essa, pai? Tá maluco? Ficar falando de sexo? Que conversa é essa? Não quero falar disso, não. Eu, hein, pai? Falar de menstruação com o senhor, pai? É normal do filho, né? Querer, às vezes, se esquivar. Não é uma maldade. É uma vergonha de um assunto que talvez não tenha sido tocado antes. Então, com muito amor, naturalidade, pergunta, ouve, não quer responder, fala, olha, eu tenho um pensamento sobre isso e eu quero compartilhar com você. Então, traz os seus princípios, o que a Bíblia diz, com humor, nada de muita cobrança. Terminou a explicação ali, seja sobre a menstruação, sobre a importância de se guardar para o casamento, sobre todas essas questões. Fecha isso dizendo, filho, filha, isso é uma conversa pra gente. Sempre que você quiser falar disso, sabe? De intimidade, de sexo, de gravidez, de menstruação, é comigo mesmo. Só chamar o papai ou a mamãe, esse é nosso assunto. Isso não é assunto para você conversar com um amigo no colégio, com amiga, com professor. Esse não é um assunto nosso. Então traz esse assunto para mim. Muito bom.
E assim, a Bíblia diz, né? Ao deitar e ao levantar, andando pelo caminho. Esse não é um assunto que se trata só uma vez. E esse é um dos grandes erros dos pais e mães. Nós pensamos que é só uma vez, mas repetição é didático. Eu me lembro que a Radassa foi uma das primeiras filhas das primeiras não, a Radassa foi a primeira filha que me perguntou o que era. A Kennedy, eu já ensinei logo porque eu estava estudando. A Radassa, ela tinha 5 anos. E eu fui pegar ela no colégio, ela entrou no banco de trás e falou, mãe, o que é transar? Cara, ele viu Eu um ch- susto. Perdeu o chão na hora, Não assim. senti nada. Eu fiquei sem reação. Eu falei assim, não, eu tô dirigindo, em casa a gente conversa. Mas esse é um erro, a gente tem que sorrir. Que assunto legal, você quer saber o que que é isso? Eu Cara vou de só no paisagem. banheiro ali. Já a gente volta. Vou só orar aqui Eu rapidinho. vou só ali. Deu uma leve dor de barriga. Ai, Jesus. Mas enfim, e trazer esse reforço de dizer esse é nosso assunto. E uma outra coisa é deixar esse caminho aberto. Eu me lembro que eu expliquei isso para ela com 5 anos e depois eu tive que explicar várias vezes. E recente, a Ardassa fez 16 agora. Ela chegou em mim e falou, mãe, você não vai acreditar. E ela me contou uma história de uma moça ela está no 1º ano, a moça é do 3º ano. A moça está grávida. Nossa. E nós começamos a conversar sobre isso e entramos nesse assunto. E ela tem uma aliança com Deus, ela quer se guardar. Eu ensinei isso, mas eu ensinei à luz da Bíblia, eu não fiquei com uma faca mostrando para ela, ó, como muitas mães fazem. Eu expliquei para ela o que que é o poder do sangue derramado, o que que é a maldição do sangue da virgindade derramado fora do casamento, enfim. Mas com amor, apesar da palavra ser pesada, maldição, eu expliquei com amor. Bom, mas naquela conversa, ela chorou. Nossa. E eu me assustei, porque eu não esperava aquela reação dela. E ela chorou e ela falou assim, mãe, a senhora já pensou que a senhora viveu isso? Ela não estava chorando por causa da amiga. De repente, ela começou a chorar porque ela pensou em mim. Interessante, né? E ela falou, você não tinha mãe, e você não tinha instrução. Então, assim, hoje, o meu nível de conversa com ela é outro, mas eu vim construindo essa intimidade ao longo da história. Então, é isso que é importante lembrar os pais. Não é porque falou uma vez que acabou, não. Mãe e pai sempre tem que estar ali. E é bom os dois, tá? A sugestão é que, em momentos diferentes, é bom os dois, porque às vezes a filha vai querer mais falar com o pai do que com a mãe. E já vai perdendo a vergonha ali também de falar. Interessante, Ari, que, presta atenção, algo você está me vendo aqui. é, Se você conversar com algum casal hoje, qualquer casal, eu acho que um dos maiores problemas que tem, pelo menos no aconselhamento, é muito difícil você encontrar um casal que está muito bem na área sexual. É É difícil. muito difícil, né? E aí a gente tem que parar para pensar algumas coisas. A primeira coisa, quem fez o sexo foi Deus. Então, por que que Deus criou o sexo? Deus criou o sexo para o prazer, mas também Deus criou o sexo para nos ensinar sobre Deus. Isso é interessante você pensar nisso também. Ó, Por quê? Porque o sexo é o maior nível de intimidade que um ser humano pode ter com outro. E quando fala que nós devemos conhecer o Senhor, é a mesma usada a palavra para coabitar. É de um relacionamento sexual de um homem para uma mulher. é É um verdade. conhecimento de intimidade. Então, quando o diabo consegue deturpar essa intimidade do homem com a mulher, ele vai deturpar a intimidade do homem com Deus. Porque Uau! a gente vai perder essa sensibilidade para a intimidade. E aí está usando a intimidade, que era para ser Nossa, forte. um lugar de intimidade com Deus, para ser um lugar de intimidade, talvez, com Satanás, com masturbação, com pornografia, Com a com imoralidade. imoralidade sexual. Então, por que que nós precisamos entender sobre sexo? Forte. E na igreja nós precisamos falar de sexo. E não é uma coisa que se fale. Por isso que eu estou falando muitas coisas com a Ari, porque são muitas coisas que nós precisamos aprender. E eu vejo muitos casais sendo curados hoje, né, Ari? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque muitos casais foram curados na área sexual e falaram, meu Deus, era só isso. Então, eu quero soltar 2 exemplos para você falar um pouquinho. O primeiro que você fala muito tempo atrás, eu falei, cara, é tão simples e tão fantástico. O quê? Você sempre fala para todo mundo dos casais fazer um grupo do WhatsApp com seu cônjuge, né? Para falar só Falar. coisas boas. Só coisas boas, de namoro, ou de sexo, alguma coisa assim. É tão simples, mas funciona tanto. E uma outra coisa sobre os seus produtos. Eu não estou falando para você vender, porque realmente funciona muito bem, né? São coisas que, cara,
Nós temos muitos relatos. Mulheres que não sentiu nada lá, né? Ou sentiu e não sabia como sentir, não sabia como. Aí quando usa, você vai falar do produto. Eu vou dar, melhor você falar do que eu. E assim, são apenas dois exemplos. Mas desses pequenos exemplos, a gente percebe que tudo que faz para aprender sobre sexo é ajudar a pessoa na sua intimidade. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Ari. Uau! Nossa, primeiro, que forte isso, né? Quando você trouxe esse espelhamento, esse exemplo de que a intimidade do homem e da mulher. Não me lembro de ter ouvido isso de ninguém, tá? Para mim foi novo, assim, muito impactante. Que a intimidade do homem e da mulher se assemelha, é mais próximo, né, do que Jesus espera que tenhamos com ele. Isso. No sentido de profundidade. Nossa, muito forte isso. Bom, eu acho que. Eu creio, né? Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para abrir a igreja para receber esse assunto. Amém. E aí você, que eu não vou te chamar de senhora, apesar que a gente tem a mesma idade, mas nós temos aí, estamos à disposição de Jesus, né, para falar disso. Não só eu como sexóloga, mas eu sei que você como pastora, a pastora Lília e todos os líderes por aí que têm falado de sexualidade nas igrejas e com sabedoria, né? As igrejas têm se aberto e pessoas têm sido curadas, como nós vimos hoje aqui, né? De manhã, em todas as ministrações. Nossa, agora mesmo na oficina, uma experiência muito forte ali, de uma moça que pediu para falar na frente de todo mundo. Uau! E daí eu deixei, né? Não tinha como. De repente ela começa a chorar e ela levou tremer. Uau. Mas eu preciso falar. E daí ela conta que, não estou expondo o nome, até porque eu nem sei o nome dela, mas ela conta chorando, pastor Igor, que ela foi criada por pai e mãe da igreja, pastores, enfim, o pai é pastor, a mãe não era nada, só era esposa do pastor, mas muito religioso, não deixava ela fazer nada. Mas na revista, no banheiro da casa da família, que era um banheiro, uma pilha de revista pornô. E ela teve acesso à revista pornô desde muito pequena. Nossa. Revista com posições, revista com coisas. E ela começou a contar e tremer, ela começou a contar coisas pesadas. Jesus. E ela contou algumas situações de abuso. Todo mundo ouvindo, e ela falando, e ela tremendo, e eu preciso falar, e a lágrima caindo. E ela falou assim, e eu tenho anos de casada, e eu nunca fui num evento de casais, é o primeiro evento que eu venho, e tudo que eu precisava era sobre esse assunto. Meu Deus! E ela falando, e tremendo, e chorando, e a gente chorou junto, nos emocionamos juntos. E ela falou assim, eu nunca usei nada desses produtos, eu nunca li nada disso, por quê? Porque eu tinha nojo e raiva, porque tudo para mim que se assemelhava à lembrança dos abusos da revista, do pai imoral, e que ela dizia assim, meu pai era duas pessoas, era uma na igreja e um imoral dentro de casa. Jesus. Então, ela falou, qualquer coisa que lembrasse que pudesse ter prazer, era dar, sabe? E ela falando isso. E é isso, assim, existem coisas tão básicas. Eu falo para os casais, o beijo na boca de 6 segundos antes de dormir. Tendo ou não tendo relação, dá um beijo na boca de língua do seu cônjuge de 6 segundos. Gente, isso eu falo que é um remédio para libido. Melhora. O grupo do WhatsApp também é muito bom. O grupo do WhatsApp. Não, quando tá com preguiça, tá cansado, vai lá no grupo e dá uma olhada nas conversas. Tem dia que eu dou risada. Eu passei para uma aluna, eu dei a dica assim, quando terminar o momento de intimidade, que termina todo mundo descabelado, termina todo mundo assim, né, com a cara assim. Fala, tira uma foto só do rosto. Tira uma foto do rosto e coloca no grupo. É muito engraçado, porque o dia que você tá com preguiça, você olha aquela foto, aquelas duas caras lerdas, assim, ó, a cara, é muito divertido. Muito bom. A preguiça vai embora. Então, o grupo é para isso. É o casal usar da tecnologia para estimular esse desejo pelo seu cônjuge. É só vocês dois ali. Não é para falar de pão, de padaria, de menino, de gasolina. Só de amor e sexo. E os produtos, né? Que eu lembro que quando eu comecei com isso, essa irmã não é crente, não. Aí eu pergunto, tu usa desodorante? Tu usa shampoo? Então, se você usa creme deitado... Como assim? Verdade. Agora, não pode usar um lubrificante, mas pode usar cuspe? Credo, pelo amor de Deus, não dá, né? Não dá. Então, é uma linha de produtos premium, né? Que não contém açúcar, glúten, parabeno, auxilia... É uma linha diferente de tudo que existe no mercado, com muito respeito, mas é uma linha que você não encontra em qualquer lugar, ó.
É uma linha bem... Eu vou mostrar aqui rapidamente. Esse aqui, inclusive, não, só para você ter ideia, um lubrificante pode parecer uma bobagem, mas ajuda mulheres que com problema de ressecamento Nossa. e que tem trauma na hora do ato sexual e com um lubrificante muda tudo, muda toda a percepção, né, Ari? E tem mulher, e isso é importante deixar claro, tá? Tem mulher que ama o marido. Ela tem libido, ela tem orgasmo, mas ela não tem lubrificação. Isso pode acontecer por uma questão hormonal ou por uma bartolinite, ela tem que fazer retirada das glândulas de Bartolin. Então, tem algumas questões, às vezes essa mulher está tomando uma medicação, um antidepressivo, dependendo da medicação, a lubrificação some. E daí o homem, ele associa o quê? Se ela está molhadinha, ela está excitada. Não, querido, isso é uma mentira. Ela pode estar super excitada e não está molhadinha. É claro que é uma resposta de um corpo saudável, livre de toxinas, livre de medicação, é uma resposta de um corpo saudável essa mulher lubrificar a partir do estímulo, porque ela vai se excitar e ela vai lubrificar. Mas existem mulheres que não. Então, assim, esse é um dos lubrificantes mais procurados, que é o acetinado, né? O gel deslizante, ele é aveludado, acetinado, tem óleo de calêndula. Comprar um kit desse aí, Ari. Eu vou te presentear, repor seu estoque. Tem bastante isso? coisa, é lindo, é lindo. Gel de alta performance, irmão. Olha, esse é para fortalecer o... Eu conheço irmão que ia precisar disso aqui, hein? Você conhece? Sempre é o primo. Tá ali atrás da câmera? Gel prolongador. Muito legal esse aí. De alta performance. Essa linha masculina é um gel para retardar, para o homem brincar um pouquinho mais. Ah, eu quero brincar um pouquinho mais. Ou eu desconfio que eu tô com ejaculação precoce. Então, a gente indica isso. Então, ele passa... E até, Ari, deixa eu falar agora com propriedade de aconselhamento. Muitos homens estão saindo da pornografia, né? Estão em processo de cura. A gente costuma dizer o seguinte, que muita gente espera, as esposas falam, tá vendo pornografia, mas ainda viu uma coisinha. E está no processo de cura, calma, né? E por causa da pornografia, veio ejaculação precoce. E ele está melhorando a performance, tudo. Isso aqui é fantástico. Porque isso ajuda, né? Ajuda muito. Então são coisas que a gente tem que parar de achar que isso é tabu. Tem que falar sobre isso, né, Ari? E curar as pessoas. A Soriá é um produto vegano, não contém açúcar. É um produto que não contém parabeno. Hoje, a maioria desses produtinhos que tem aí em loja são cheios de alguns químicos péssimos para a parte íntima. Tem que ter muito cuidado, tá? Existem até casos de queimadura íntima por causa de bolinha, de coisas que não tem registro na Anvisa. Esse aqui, ó, é o alta performance, o homem vai passar todos os dias antes de dormir. Então, ele vai deixar na parte íntima. Ele auxilia, ele melhora a questão de circulação, ele é vasodilatador. Então, ele auxilia e previne disfunções sexuais e também a perda da ereção. Então, eu tenho ereção, mas eu não mantenho. Ou até mesmo uma ereção meia bomba, não é aquela ereção que está entumecida, que está túrgida. E tem para mulher. Esse aqui é o famoso gel vibrador, né? Quando a gente fala, nossa, mas gel vibrador? Como assim? É aquele que passa... É aquele que passa... Ele é um gel que tem jambu lá da sua terra. Muito bom. Ele tem jambu do Pará, centelha asiática. Isso é maravilhoso. Ginseng, maca peruana. O que é legal? A mulher passa meio gotinha lá e normalmente a mulher vai sentir bico do seio endurecer, nunca arrepiar e canal vaginal pulsar. Eu brinco que parece que tem um DJ lá. Ela fica... meia gotinha só. Meia gotinha. Ela fica com muita vontade de namorar. A minha motivação na época que eu desenvolvi esse produto, como sexóloga clínica, eu também contratei uma médica, era para ajudar mulheres no pós-câncer. Eu atendia muito pós-câncer e pós-câncer a gente não pode trabalhar hormônio. Então, são produtos que auxiliam o casal, assim como um creme auxilia a nossa pele. Sim, né? Maravilhoso. Agora, o detalhe é ter cuidado da origem. Então, para quem quiser conhecer a nossa marca, segue lá, vou pedir para colocar aqui. Inclusive, hoje, se alguém quiser conhecer os nossos produtos, também vai encontrar no SOS Casamento ou nos eventos do Pastor Josué. O Pastor Josué, a Pastora Rose, o Ministério, né, Amo Família, todos os eventos, praticamente, eles vão encontrar lá, o Batalha de Todo Homem, Batalha de Toda Mulher, todos os eventos. Uma coisa legal que eu vou até puxar para falar é que existem, né, dentro do Ministério Amo Família, que é uma das coisas que vem transformando a minha vida ao longo desses anos aqui, ministrando, mas sendo ministrada. Sim.
Existem vários momentos, ambientes, imersões que ajudam na sexualidade, que curam, que transformam, né? E um deles que você ministra sempre é a Batalha de Todo Homem. Sim, Um sim. lugar para que os homens sejam ministrados, curados, um lugar para Exato, que os homens sejam libertos, né? exato. E fala um pouquinho, pastor Igor, Fortaleça, sobre isso. fortaleça a hombridade deles, né? Porque hoje eu sempre digo que um homem, ele bem posicionado na sua hombridade, ele cura a família dele, a comunidade local e essa geração. Então, é muito Verdade. interessante um homem posicionado, um homem entendendo o que é lealdade, o que é fidelidade. Um homem é muito interessante. E muitos estão passando pelo batalha, Ari, e pelo SOS também, eles precisam desse produto e não é brincadeira, porque é como eu falei, estão É um saindo processo. estão num processo, saindo da pornografia, e a pornografia ela acaba muito com os neurônios, acaba com Plasticidade neural, né? isso, e com a performance sexual, não sabe mais fazer muita coisa, isso ajuda muito, né? Inclusive, nós estamos criando nossa base do SOS Casamento no Pará, no norte vai ter, né? Ih, E vamos glória ter a os produtos da Deus. área lá Isso também. mesmo. Aí encontrar lá no SOS Casamento no Isso Pará, na mesmo. região metropolitana de Belém, do Pará, e nós vamos ter os produtos da área lá na área para E eu vender quero ir também. lá Vamos também, lá poder também, você está em servir casa. lá, poder servir Vai e ser bom demais. eu Ari, deixa depois pra gente. Desculpa, você ia falar alguma coisa? não, eu ia reforçar assim, se você tá aqui pensando, que é batalha de todo homem, que é batalha de toda mulher? Eu acho que é legal, de repente, o pessoal colocar aqui o QR Code, né? Que é batalha de todo homem, Sim. batalha de toda mulher, SOS Casamento. Então, se tiver como, coloca o QR Code aqui, para que você possa ir aí, conhecer o que é, entender o que é, alguém te atender e tirar suas dúvidas. Muitas pessoas, inclusive, comentam, né? Olha, eu não conhecia seu trabalho, mas eu fui no SOS Casamento, eu vi lá uma aula. Então, quando eu não estou lá pessoalmente, sempre eu tento estar lá pessoalmente, ministrando, mas quando eu não estou lá, passo uma aula gravada. No Batalha de Todo Homem, acho que eu estou em quase todos, é raro eu não consegui estar. Batalha de Toda Mulher, então, venha. O pastor Igor também, nossa, uma ministração muito forte para os homens, assim, eu falo que é resgatador mesmo com relação à masculinidade do homem, Resgate né? masculino. É o resgate da masculinidade, isso E o mesmo, Ministério Homem Família é isso hoje, né? Resgatando homens, mulheres, famílias família. realmente, né? E é o que a gente tem tentado fazer no Brasil para ajudar os casais, os homens, as mulheres, porque nós entendemos que Deus, quando criou o ser humano, ele criou a família, criou o homem e a mulher, ou seja, criou a família. Família. E o propósito eterno de Deus é um Deus Pai com muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Então é uma grande família, né? E é por isso que nós entendemos que a família é a partir da família que nós somos bem-sucedidos na sociedade. O pastor José sempre disse que não adianta ter sucesso em alguns lugares e perder a família. Então, nada justifica, né, o fracasso da sua família. E isso é muito importante. E quem tá, deixa um conselho aí, quem está passando por um problema hoje, tanto mulher quanto homem, está passando por problema na área sexual, né? Frequência, ou não sabe como lidar com isso, ou uma igreja, de repente, como você tem abençoado, edificado, ajudado a edificar o corpo de Cristo, as igrejas por aí pelo Brasil. O que que faz? Como é que faz? Procura? Como é que começa? Como é que ela pede socorro, né, sobre isso? A primeira coisa a Bíblia nos ensina, né? Traz para a luz. Procure, de preferência, em primeiro lugar, pastores ou líderes, tá? Pessoas que sejam referência para você espiritual. E tenha uma conversa franca, peça ajuda, tá? Lembrando que nunca nós devemos desabafar algo sobre o nosso casamento com pais. Você pode amar a sua mãe, você pode amar o seu pai, mas não fale dos seus problemas conjugais com eles. Isso é um dos piores erros da sua vida. Verdade. Porque você vai querer depois que eles sentam na mesa no Natal, mas mãe não esquece, tá? A mãe tem um coraçãozinho, né? Assim, Jesus vem, mas a gente tem uma. É filho, né? Procure primeiro os seus pastores. Eu acho muito importante respeitar essa hierarquia. Senta com os seus pastores e fala: olha, estamos com esse problema. E escuta a orientação deles. Agora, não, Ari, eu já sentei, não tive efetividade, eles não sabem me aconselhar. Eles me mandaram só orar, mas é vaginismo, é vício em pornografia, sei lá, ejaculação precoce. Procure profissionais cristãos. Você pode ir lá no meu Instagram. Como eu disse, nós temos um instituto. A nossa formação, hoje nós temos 532 alunos no mundo. Tem alunos em 6 países. A nossa formação ela tem o selo do MEC, são mais de 12 médicos dando aula. Então, nós temos já profissionais formados que podem estar atendendo você e seu cônjuge online. Então, nós já temos profissionais desses 532 formados, intitulados, que nós mentoreamos e acompanhando, e eles acompanhamos, né, eles, e eles podem estar te atendendo.
E indicamos também alguns médicos em várias áreas do Brasil, que são médicos que têm especialização em sexologia, porque não basta só ser um médico, né? Não é só sobre ter um CRM, é sobre ser um profissional que tenha conhecimento específico na área. Então, procure ajuda. E, por fim, faça o que você pode fazer hoje. E sabe, o pastor Igor falou sobre afeto. Comece com afeto. Comece com carinho. Chamego, cafuné, olho no olho, uma massagem nos pés. Comece com isso. Depois, vá para as carícias. O beijo na boca. Aquela noite, né? Aquela lingerie, um produtinho, né? É o que você pode fazer hoje. Não espera emagrecer para ser feliz, não espera passar o problema, não espera pagar a dívida. Não, é hoje. Vai beijar na boca de língua do seu cônjuge. Vai abraçar, vai ficar de conchinha. E sabe, por último, ore. Eu realmente acredito que grandes momentos de cura na minha vida não aconteceram quando alguém colocou a mão na minha cabeça, mas quando eu deitei no chão do meu banheiro. Eu falo que é o meu cantinho, né? Meu quarto de guerra é meu banheiro de guerra. É meu banheiro de guerra, né? Todo mundo tem um quarto de guerra, eu tenho um banheiro de guerra. Os meus momentos de curas mais profundos, assim, muitos deles foi quando eu estava no meu chão, lá, chorando e clamando, né? No meu momento, me rendendo e dizendo, Deus, eu não consigo, eu não sei o que fazer. E ele faz, né? Então, tenha intimidade com Deus para que você tenha uma intimidade com o seu cônjuge abençoada. É isso. É isso. E procura a gente. Entra no Instagram do pastor Josué, vai colocar aí na tela, lá tem uns eventos, procura o Ministério Amo Família. E procura também Igor Ximenes, procura a Ari. Nós temos um time, nós somos um time do Ministério Amo Família aí que estamos tentando ajudar os casais do Brasil. Pastor, e seu livro? Eu queria muito indicar aqui, gente. Se puder colocar aí na foto do meu livro aí, as mulheres estão lendo, tá? Nossa, gente. Tá ali atrás. Tem aí. Que benção. Olha aí, Ari. Olha! Não sabia que estava aqui. Olha que benção. Esse livro, ele foi um presente de Deus. Obrigado, Ari. Vou colocar qual câmera eu ponho, gente? Essa mesmo? Esse livro foi um presente de Deus. Eu faço uma analogia aqui de Moisés e Josué. E algumas pessoas dizem, poxa, Moisés, né? Eu não vim falar mal de Moisés, mas vim mostrar que, mesmo sendo um homem de Deus, como ele precisava aprender sobre hombridade e sobre família. E aqui eu abordo algumas coisas interessantes, como referência. Todos nós precisamos de referências na vida masculinas, né? Depois eu falo de aliança, homens de aliança. E eu sempre digo, Ari, que todo homem de aliança é um homem bem resolvido. Se ele não souber o que é aliança, ele não é bem resolvido. E aí, por isso que nós vemos homens que tanto faz voto de casamento, ele troca de esposa, ele troca de trabalho, ele troca de casa, ele troca de cidade, ele vive trocando as coisas porque ele não tem raiz, ele não sabe o que é aliança, né? Ele é mal resolvido. E por último, eu sempre falo que esses homens, eles precisam aprender sobre o maior empreendimento que tem, que é a família, né? Então, assim, o homem, ele precisa empreender, porque todo homem vai inevitavelmente empreender num projeto chamado família. Então aqui eu falo um pouquinho sobre ser parecido com Jesus, um macho como Jesus, e é para te chocar mesmo esse título. Ó, uma dica, compra o livro e fala com o marido, amor, vamos ler o livro juntos? Isso. É legal porque talvez o seu marido não tenha um hábito de leitura, e eu usei isso em alguns momentos. Hoje, até brinco, né? O jogo virou contra mim. Que hoje meu marido faz muito isso. Mas chama o marido, fala para ele, vamos ler um livro juntos. Todo dia à noite a gente lê um pouquinho. Gente, rapidinho você lê com ele. E vai ser bênção demais para o seu casamento. E você, homem que está nos ouvindo. É um livro muito, muito especial. Um livro pequeno, mas cheio de informações. Isso. Tem uma mulher que falou uma coisa muito interessante, Ara. Ela disse, não foi escrito por uma mulher e não foi escrito para mulheres, mas toda mulher e mãe deveria ler. Achei interessante. Então você tem acesso, você pode procurar também na loja Amo Família, que tem, tá bom? Ari, muito bom o papo com você, que bênção, viu? É sempre bom aprender. É tão grande esse assunto, né? Mas nós podemos ter uma sexualidade curada. Em Deus. Né, Ari? Curada em Deus. Então, gente, você que ficou com a gente até aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado, Ari. Que Deus continue te abençoando, você, o Sandro, o ministério que chega até os confins da terra, em nome de Jesus. E vamos estar aqui no nosso propósito, restaurando família, no Ministério Família. Amém. Obrigada, Senhor, também, a pastora Lília, os seus filhos, né? Amém. Que Deus abençoe muito vocês. E o SOS Casamento também, lá da região do Pará. Tá chegando, Pará, tá gente. chegando. Glória! Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio aqui do podcast Amo Família. Tchau, tchau.